seja muito bem-vindo ao seu podcast Liderança de Alto Impacto. Esse em que eu tenho convidados especiais, extremamente gabaritados e num bate-papo descontraídos, trazemos muitas lições para você e para a sua liderança. Escuta também os nossos podcasts. Tive uma ideia, esse que eu falo dos meus perrengues. Gente, eu tenho perrengue. E quais ideias eu tive para sair deles? Tem também o foco na solução. Esse eu acho uma delícia. Você conta os seus perrengues corporativos. Eu não falo o que é seu, não falo da empresa e procuro soluções para compartilhar. Você ajuda a ter ideias a você, mas outras empresas também. Hoje está maravilhoso. Gente, vamos falar de comunicação, de autenticidade, de força da sua expressão, com uma maravilhosa. O que eu achei dela já de primeiro, assim, sabe? Uma força com uma delicadeza. Vou conhecer mais junto com você, a Cíntia Blink. Seja muito bem-vinda. Oi, Cíntia, tudo bom? Eu não sei se eu tô tudo isso não, tá? Eu vim aqui para aprender também. Essa força com essa delicadeza? Achei bonito isso, vou colocar no currículo. Pode colocar. E você tem um nome bonito, eu achei bonito o seu nome. Muito obrigada, eu também acho. Só que o meu é simples, o seu é todo sofisticado, né? Demorei para alfabetizar. Eu fico imaginando. O meu não, o meu fica super simples, é fácil. Eu digo, Cíntia, quando pergunta, tem TH, tem Y? Não, é normal, pelo menos o nome. Então eu já uso essa desculpa, sabe? Já uso essa desculpa. Seja bem-vinda, eu tô feliz de conhecer você, de ter você aqui, que eu só conhecia de redes sociais e ter essa oportunidade. Obrigada mesmo. Obrigada, já vi você também em alguns lugares, nas redes, no outdoor, em todos os cantos. Já vi muito evento sendo anunciado, então sei um pouquinho. Tá vendo? Agora estamos juntas. O que eu percebo, que eu gostaria de começar a conversar, é essa sua comunicação, por isso eu fiz a introdução, que eu vejo isso mesmo, sabe? Uma comunicação autêntica, né? Uma comunicação aberta. E como a gente muitas vezes sente falta disso, né? Ou tem dificuldade de fazer essa comunicação. Eu queria, antes de você responder, falar um pouco do seu trabalho, falar um pouco do seu movimento, para quem está nos assistindo, conhecer um pouquinho mais de você, e aí a gente começa a falar sobre a comunicação, pelo menos como primeiro tema. Tá bem, eu sou jornalista, eu gosto muito de falar de política, é um assunto que eu sempre quis, não foi de primeira que eu consegui fazer, porque foi exigido num começo que eu tivesse uma outra experiência com redação e tudo mais para depois chegar na editoria de política. Não sei se isso funciona assim hoje para quem está entrando em uma redação mais tradicional, de um veículo mais tradicional. Para mim, foi exigido que eu passasse por outras editorias antes de chegar em política, mas aí quando chega eu não saí mais, porque realmente era o que eu queria. E eu tento falar de política do jeito mais fácil possível, porque é um assunto para todo mundo. E eu gosto mesmo de escrever, mas o vídeo ganhou um espaço que é dele, assim, ele tem uma repercussão que o texto não alcança, pelo menos comigo a experiência é essa. Uhum. E aí mas o vídeo também é um texto, né? Porque quando você liga a câmera ali, você está falando um texto. Mas aí eu fui entendendo melhor como funciona a rede social, que é um lugar de entretenimento, e aí você tem que levar a informação com entretenimento, que é um desafio, mas é bom, porque no fim você conseguiu falar de política, que em teoria é um assunto árido, né, difícil, e aí você deu uma embalagem para ele de entretenimento e agora mais pessoas estão falando disso e é muito bacana ver essa mudança. Legal. E, Cíntia, isso é uma dificuldade, né? Só de você falar, eu fui pensando em 4 aspectos. Ou seja, você falar de um tema que é sensível, né? Falar de um tema que ou todo mundo sabe ou, na verdade, não sabe, né? Ou tem muita aproximação ou gera muito afastamento para as pessoas. De uma forma leve, né? Numa rede que por ser social, o grande objetivo é o entretenimento, né? E não dá para escrever um texto, né? Ou seja, até dá, né? Mas o engajamento, ou seja, a interação é muito maior, o alcance é muito maior. E tudo isso em 90 segundos. Pronto, em 90 segundos. Gente, tem muita lição para liderança aí, né? Como que você consegue essa mágica? Torna acessível em pouco tempo, de uma forma leve, um assunto que é mesmo delicado ou difícil, enfim.
Como foi essa mágica? Me conta aí. Porque eu gosto de política, eu nasci com esse problema. Aí eu falo mesmo de política daquele jeito que tá no vídeo. Eu falo Sim. disso normal, assim, na minha vida. Tem gente que falava que eu deveria falar daquele jeito, fazer um vídeo falando daquele jeito. Eu, vou tentar. E daí funcionou. Mas não de primeira, porque não é um assunto que todo mundo quer falar. Esse ano em especial pode até ser, porque a gente está num ano de eleição, Sim. existe algo mais para isso. Mas a história de cobrir política não é exatamente por conta de uma eleição, mas é mais para saber como é que estão gastando o nosso dinheiro, o que é que estão fazendo, como é que funciona o jogo de poder, as alianças e as quebras de contrato entre os próprios políticos, elas acontecem a todo momento, não só na eleição. Na eleição fica tudo mais evidente porque realmente você tem que ter ali um grupo para saber com quem que você vai andar. Sim. Necessariamente você precisa. Então, pode até ficar mais evidente tudo isso, mas isso acontece ao longo de todo o período, sem ser o eleitoral também. E eu acho que as pessoas se interessam, sim. É um assunto que chama a atenção, sim, e que elas querem saber mais, mas elas não tiveram oportunidade disso, porque quando se fala de política, normalmente é muito sisudo, né? Num ambiente Sim. muito mais fora ali da rede social e tudo isso. Então, o desafio é falar de política como a gente fala de qualquer coisa. Eu tento trazer como se eu estivesse falando, sei lá, uma fofoca para uma amiga, mas é muito sério e muito apurado. Aham. Entendi. E olha, eu vou trazer para cá, para o nosso lado da liderança, Vamos. né? Quantas vezes as lideranças têm essa dificuldade, né? Uma é ter conversas difíceis, né? Temas que são complexos, por acreditar muitas vezes que aquilo não é importante, não é relevante, ou não ter muito o que você já foi apurando, né? Da melhor forma, acaba não falando. E política é muito disso, né? Muitas vezes a pessoa não tem ainda esse tato, ou não conhece, não encontra a sua voz acessível e acaba deixando meio e vai, né? E vai na onda e vai como vai. Então, acho que essa é uma excelente lição para todos nós que somos aqui na busca desse olhar para a liderança. Outra coisa que eu achei super interessante é essa paixão, né? Quando a gente fala daquilo que a gente ama. Eu vejo nos seus olhos, quando eu vejo o vídeo, você quase não usa filtro, né? É zero filtro nos seus vídeos, né? A gente vê nos seus olhos a paixão pelo tema, né? E eu acho que é isso que mostra a autenticidade, porque tem muito líder que treina discurso, mas não passa assim, ó, com transparência nos olhos. Mas o vídeo, eu não sei se você já reparou, ele suga a tua energia. Você faz um vídeo empolgado e tudo e tal, e na imagem aparece você super, assim, sem tanta emoção, eu não entendo por que isso acontece, mas isso é um fenômeno. Ninguém me explica, mas todo mundo concorda que tem. Tá. E então você tem que dar um tom a mais pra coisa, porque senão ela fica muito linear e aí fica cansativo de ouvir. Então, existe uma naturalidade no assunto e existe uma naturalidade no falar, mas essa naturalidade tem treino, sim. Não só ligo a câmera e saio falando, até porque eu tenho que caber no tempo. Tá. Então fala desses treinos, o que compõe aí a boa preparação, Para ser natural, é muito treino. Para ser natural, na verdade, é fazer fazendo mesmo. Você tem que fazer, assistir, e assistir sem torcer por você mesmo. Assistir como alguém que nunca tinha visto aquele conteúdo e como é que vai bater. Exatamente. Crítico. E aí, se for preciso, faz de novo, de novo, de novo. Isso vai ficar mais fácil. Conforme você vai fazendo, você não vai precisar ficar refazendo. No mesmo momento que você está falando, a forma como você está falando, você já vai perceber que alguma coisa ali tem que mudar, porque tal coisa talvez não seja entendido assim como eu quero passar. Então, treinar realmente é ficar na frente do celular, se for o celular, ou da câmera, se for a câmera, e fazer quantas vezes for necessário para que você comunique, para que você conecte com quem você está falando. Você tem que pensar muito no público-alvo também, para saber exatamente com quem você está falando, para ver qual que vai ser a linguagem que vai ser usada, tudo isso. E qual é esse limite da crítica, que é uma crítica de avaliação, para identificar se realmente eu estou comunicando o que eu preciso comunicar,
para o outro lado, que é esse desespero da perfeição e nunca tá bom o suficiente. Porque tem um tempo, né, ali. Então eu sim. olho não tá bom. Não tá bom. Não tá bom. No meu Mas caso, já vai pelo amor de Deus, o desespero, né? no meu caso, eu preciso cumprir um tempo também porque a notícia muda. Aquilo que eu tô falando envelhece muito rápido. Então, eu tenho a pressão do tempo do acontecimento, né? Então, eu não tenho muito como ficar fazendo 1000 vezes. Mas é só porque, num primeiro momento, você vai fazer e você não vai gostar normalmente. Não se você gostar, nossa, parabéns, incrível. Mas normalmente... Muita autoestima, né, amiga? Muita autoestima e precisão de informação, Pode né? ser que a pessoa consuma muito. Eu consumo muito TikTok e Instagram, e aí você acaba pegando aquele jeito, aquela forma, enfim. Para, inclusive, saber o que eu posso aproveitar no meu conteúdo do que tá rolando por aí. Uhum. Mas normalmente não vai ser de primeira. Então, tá permitido apagar e fazer de novo. Não precisa ser toda hora o valendo. Mas também não precisa encontrar perfeição, até porque ninguém está interessado em perfeito na internet, no mundo da rede social, porque senão você não é pessoa, daí você não conecta com ninguém, porque todo mundo erra. Um personagem, quanto ele mais erra e é humano, mais ele é carismático. Muito legal. Olha aí, anota isso aí, líder. Anota isso aí. Dá para você lidar com o erro com naturalidade. Dá para você ser você. E essa humanidade encanta, né? Essa humanidade faz as pessoas se conectarem com você. Isso não significa o desleixo, né? Claro Ou seja, você, como está falando a Cíntia, faz uma avaliação, né? Leva aquilo que precisa alcançar a mensagem, mas feito é melhor que perfeito, né? Põe lá e tá pronto, né? E vai aperfeiçoando com o tempo. Apaixonada, você viu que já deu bons toques aqui. Política de modo geral, mas qual tema te inspira ainda mais? Que abordagem, sei lá, o que tá isso aqui eu gosto bastante de falar. Eu gosto de falar de um jeito que todo mundo se sinta convidado a participar daquele assunto. Eu acho que isso é um desafio e eu fico bem feliz quando eu vejo, por exemplo, eu estou transmitindo, teve uma transmissão ao vivo de uma votação dos vereadores. Isso era meio-dia. As pessoas estão no seu horário ali de intervalo, elas podiam estar vendo qualquer coisa e elas estavam torcendo para que a votação saísse como elas queriam. Isso é gigante, porque isso é mudar a cultura, isso é a pessoa parar. Aí teve gente que falou: meu marido tá me brigando porque eu não fui almoçar com ele porque eu estava vendo o vídeo. Aí eu levei o celular lá para a cozinha e a gente ficou vendo junto. Então virou um futebol, uma espécie assim, né? Sim. Que tá ali e você tá sabendo das coisas e as pessoas vão cobrando mais, sabendo quem é quem, sabendo o que cobrar de quem. Então, eu acho encantador isso, quando a gente alcança essa comunicação, de fato, com quem está lá do outro lado. E é uma educação que você faz, né, Cíntia? Acho que tem um olhar muito de responsabilidade mesmo, né? Social, de educação, de cada vez mais tornar esse tema no dia a dia das casas, né? E eu acho que você tem muito orgulho disso, né? Como que isso funciona no coração? É uma responsabilidade, né? Porque tem que pesar muito bem o que você vai falar, apurar tudo certo. Como qualquer jornalista se preocupa, até porque tudo que um jornalista tem é credibilidade. Então, a gente tem que passar a informação correta, da melhor forma, muito bem apurado e checar 1000 vezes, porque aquilo que você apurou tal hora pode ser que já tenha mudado daqui uns minutos, porque uma decisão mudou. Então, você tem que estar sempre vendo de novo o que está acontecendo para passar para as pessoas, porque tudo que você tem é credibilidade. Então, é muito delicado. Então, é muita responsabilidade, mas eu fico feliz quando eu vejo as pessoas que me acompanham sabendo o que cobrar de quem, sabendo o nome de políticos que não era muito comum saber, me encontrando por aí falando que obrigada e dizendo que quer que eu continue.
Essas coisas, é bem Muito legal. legal. E aí, fala do projeto, então, porque esse foi um caminho que você fez também, que levava as pessoas, né, a terem perguntas, terem voz. Eu não quero antecipar aqui a fala, né? Ou seja, tem o social, tem essa educação, e você mobilizou as pessoas para que as perguntas dessas pessoas chegassem aos políticos, né? E isso aproxima, né, a comunidade também, isso aproxima também as pessoas ao ambiente político, né? Conta de onde saiu, como faz, conta tudo aqui para nós. Eu me senti convidada a saber de política quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos. Aí eu tava vendo Meninas do Jô. Lembra disso? Que existia o Jô? Lembro. Eu não ia dormir sem ver o Jô. Só que eu não era uma pessoa que estava preocupada com jornal ou com política, ou seja lá o que for. Eu era muito mais interessada em ver TV Globinho do que em qualquer outra coisa mais séria, assim. Gente, 13 anos, justo, né, gente? Eu acho justo. Aí, o Jô eu assistia toda vez antes de dormir, porque era divertido as entrevistas. Só que nas quartas ele passou a fazer o Meninas do Jô. E aí ele juntou jornalistas incríveis, só mulheres, né, que falavam de política e economia. Mas elas falavam muito rapidamente no jornal e na Globo News, que não era tão difundido, assim. Já existia, mas não era todo mundo que tinha em casa. Eu não tinha TV por assinatura. E aí eu vi essas mulheres que estavam num lugar muito distante e, tipo, lá, falando de política de um jeito muito fácil. Uma delas virou para plateia, eu não vou lembrar a situação porque tem muito tempo, e pode ser qualquer coisa, porque o contexto ela vira e fala assim, porque vamos falar em português, gente? Ele não desviou, né? Ele roubou dinheiro mesmo. Quando ela falou desse jeito, me deu uma coisa de... Eu entendo isso, eu sei o que ela tá falando, eu compreendo agora o que ela disse. E aí eu quis entender quem roubou o quê, de quem, como é que roubou da gente. Eu me senti muito ali, entendeu? Eu entendi que ela estava falando comigo. Investigar mais isso. Sim. Aí eu passei a ver mais jornal, a assistir sempre as Meninas do Jô e eu falei, eu quero ser essa pessoa que está sabendo de tudo que pode acontecer, o caminho que pode mudar o país, no caso delas, né? Porque deve ser interessantíssimo acompanhar isso. Então, foi aí que eu gostei. Então, é essa linguagem de, olha, esse assunto é meu também, que eu tento trazer toda vez que falo de política. Uau, gente, você tá amando, não tá? Vou te dar 1 minuto para você assistir os nossos patrocinadores. Veja como dá para ter um papo sério, ao mesmo tempo trazer muitas lições com suavidade. Essa é Cíntia Blink. Profissional da área de manutenção industrial. Tá sonhando com uma promoção, mas não sabe como se destacar? Conheça a WCM Solutions Group. Com o nosso método exclusivo MM, você alcança em meses resultados que normalmente levariam anos. Nossos mentores qualificados te ajudam a destravar sua carreira e transformar seu potencial em resultados. Quer saber como? Chama a gente no WhatsApp 92 98174 0747. Falar de política, você já viu, né? A pessoa com 13 anos, gente, já sentiu essa paixão no coração. É por isso que traz de uma maneira tão acessível, tão próxima para nós. E o tema agora é censura. Me conta aí. Pode falar? Fala o que você quiser. Fala o que você quiser. Censura, tem. Acontece, vez ou outra.
Mas eu acho que as pessoas estão muito sensíveis. E por pessoas, estou falando dos políticos mesmo, que é as pessoas de quem eu falo. Mas eu não falo deles. Nenhum jornalista fala da pessoa por trás do político. Nenhum jornalista que faz jornalismo sério, né? Uhum. A gente fala da ação daquela figura que é um cargo, né? Enfim, que deve explicação à sociedade e tudo isso. Então, encontra-se algum fato que não poderia estar acontecendo ou que poderia ter um caminho melhor. Vai falar daquele assunto, porque é o que cabe a gente. A gente deve essa matéria ao nosso público. Então, ele vai ser falado ali, mas aí entende-se que é algo pessoal contra político E sabe quando X. isso cabe também para esse mundo corporativo, né, que é o mundo que a gente fala muito da liderança? A pessoa ela associa a ela. Não, a gente não está falando da sua pessoa, nós estamos falando daquilo que você fez ou daquilo que você não fez, né? Ou seja, é um fato, é um dado, né? A isso uma informação. Sim. Né? Mas muitas vezes é difícil, né? Ou porque a pessoa associa completamente, acha que não está falando dela, ou que não quer prestar conta dos próprios atos. Porque tem muita gente que trabalha com a sua própria imagem, né? Sim. Então, o produto é você mesmo. Sim. Como às vezes tem blogueira que a gente vê por aí que elas fazem seus produtos. Por exemplo, a Virgínia lá com a base. Certo. Ela ficava com raiva de quem falava mal. Eu acho que faltou ali uma gestão de crise, né? Sim. Que não seria o caso de calar ou de desmentir alguém que está falando da base, mas realmente assumir algum erro, alguma coisa e talvez melhorar. A crítica. Considerar como, olha, é uma avaliação. Sim. Né? E aí, dentro dessa avaliação, o que você muda, melhora, né? O que você mantém, continua fazendo daquela maneira. Mas muitas vezes, eu não sei se é essa visão, muitas vezes você só quer lidar com o que é positivo, né? Você só quer lidar com elogio, com reconhecimento. Né? É muito mais fácil, até eu, né? Tá ótimo. Mas é isso, assim, a responsabilidade de entender que todo comportamento tem um impacto. E é disso que a gente fala, não é? Tanto que o jornalista que denuncia alguma coisa de errado em uma gestão, enfim, ele poderia ser visto como um aliado, porque ele está apontando onde é que precisa melhorar. E aí você vai, melhora naquilo, ok. Porque o trabalho de jornalista não é elogiar ninguém. Também não é falar mal de ninguém. Ele fala da situação, mas ele denuncia o que está errado para que seja corrigido. E eu acho que a crítica de um cliente ou de, enfim, alguém assim, também pode ser considerada da mesma forma, como alavancando o seu negócio, né? E não necessariamente te puxando para trás. Tá. Ou seja, não é uma qualificação ali, né? A gente não está fazendo o julgamento, a gente está mostrando aquilo que a gente percebe, é assim que eu posso falar, né? Que pode melhorar. Do que foi feito, né? Sim. Ótimo, entendi. E daí vale falar então de liberdade de expressão. Exatamente. Então fala aí de liberdade de expressão. Esse assunto de censura ficou tão forte e tudo que é dito é tão... Passou a ter medo, né? Passou a criar um sentimento de eu não vou nem comentar tal coisa num comentário de um vídeo, porque eu não tenho advogado para isso. É super comum esse tipo de comentário nos meus vídeos. E aí, não pode ter esse medo de comentar porque tá com medo de receber um processo. Não é normal. Claro que eu não estou dizendo que você vai cometer crime contra a honra loucamente, aí contra seja lá quem for. Mas você não pode ficar com medo de ter uma opinião sobre uma coisa que você tem todo o direito de emitir opinião. Sim. E, então, criamos o concurso pela liberdade de expressão, que como está dentro do Instagram, que é uma rede de imagem, é um concurso que você pode mandar uma imagem, que pode ser um desenho, uma foto, uma mistura de desenho com foto, enfim, é livre, com o tema liberdade de expressão. Aí esse material vai primeiro para um júri técnico, que são advogados e tudo, para ver questão de plágio e se não há qualquer problema, se não está ferindo a honra de alguém ou caindo em algum tipo de discriminação. Passou por esse crivo, que só vai avaliar isso, aí vai para o júri popular, que vai dizer, enfim, qual que é o preferido. O vencedor vai para um pernoite no Uiara, que é um hotel
o maior hotel flutuante do mundo, com direito a um acompanhante. Arrasamos, hein, gente? Então põe logo essa liberdade de expressão, se expressa logo, participa do concurso. Ainda sobre esse tema, eu vi um vídeo muito interessante seu, que é sobre isso. Gente, você está num cargo público. E se você está num cargo público, você é uma pessoa pública, né? E às vezes a pessoa ela não quer que fale, né? Ou não quer que comente, ou não quer que relate, enfim. Isso também me reporta muito às nossas lideranças, ou seja, você está na liderança, você representa aquela organização, você também se tornou público, né? Qual é a sua percepção sobre essa dificuldade? Que as pessoas, até de compreender mesmo, né? Ou seja, se agora você está num cargo público, se agora você está numa função pública, você é um ser humano público. Me diz aí se é uma dificuldade, se é um jeito certo que a gente tem que dizer, se é um caminho de conscientização. Eu não sei mesmo, não. Eu não sei o que torna tão sensível, né? Como assim que você não se pode criticar aquilo que você faz, porque não é nada pessoal. Não estou dizendo que fulaninho eu acho que é feio ou bonito. Eu estou dizendo que a ação de tal pessoa repercute assim. O resultado do que ele fez é isso aqui. O resultado do que ele não fez é isso daqui. Isso aqui dá problema, impacta a sociedade de tal forma e tudo mais. Então, eu acho que é ser humilde mesmo. Você conseguir alcançar, visualizar o que você representa, né? O que você significa, o que teu trabalho está influenciando na vida do teu cliente, ou enfim, que nós somos clientes da gestão pública também, né? Então, conseguir compreender que não é nada pessoal. Se você sai desse cargo, ninguém vai ficar te perguntando nada. Mas ter um cargo, assumir uma função, requer que você saiba lidar com tudo que vem. E nem sempre vai ser tudo bom. Aliás, se ficar tudo muito certo, eu vou desconfiar dessa pessoa, ou dessa empresa, ou seja lá o que for. Mas, então, é saber lidar com crítica, porque elas vão chegar e elas não são exatamente pro teu mal. É para que você cresça e você melhore a entrega. Mas no Brasil como um todo tem sido uma dificuldade, né? Porque assim, falar tem sido difícil de uma maneira geral. Assim, tem pessoas que você... Não vou nem citar, né? Para você ter uma ideia, não é? Porque assim, acho que é um pouco essa visão de que, opa, se eu estou nessa posição, né? Eu me coloquei nesse lugar, né? E a pessoa não quer receber. E líder é para servir, né? Claro. Líder não é para que os outros façam por ele as coisas. E a posição de líder, você decide coisas. Portanto, você vai lidar com a consequência disso. Decidir é difícil demais. E vai ter resultado, pode ser positivo ou negativo. Tem que ser adulto, grande, sabe? E conseguir lidar com a resposta daquilo que vem, daquilo que você fez. Só fingir que tá tudo bem, que a pessoa que criticou, ela tá num papel assim de ai, que invejosa, sabe? Ou não vou considerar porque, sei lá. Me parece muito fácil, mas também é muito infantil. Eita, pega aí, líder, pra ti, viu? Falta de humildade tem um tãozinho de infantilidade. Eu amei. Eu gostei disso aí. Eu gostei. E vai ter debate. Me conta aí, convida para o debate. Vamos. Agora, dia 12 de abril, os pré-candidatos, vai ser o primeiro debate entre pré-candidatos e estão convidados 6 pré-candidatos, os que mais aparecem em pesquisa eleitoral e aqueles que o partido também já definiu, porque senão, se abrir para todos, primeiro que não vai ter tempo, debate precisa ter um tempo ali. Até para a qualidade das discussões, dos pontos, né? E porque tem partidos que não definiram e eles têm muitas possibilidades, então a gente definiu dois critérios. Como ainda não é candidato, como ainda é pré-candidato, tá indo bem na pesquisa e o partido tem um consenso ali de que vai ser aquele nome. Ponto. Então, nós vamos chamar 6 pessoas para o debate. Vai ser lá na OAB, Organização dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas. Até agradeço muito ao presidente da OAB e toda a OAB que está sendo maravilhosa. Assim, realmente são super receptivos e ajudando e dizendo, pode usar esse espaço e esse também. Enfim, a gente vai explicando como quer fazer, né? Vai ter um espaço para coletiva de imprensa, vai ter o espaço do debate, que é no Auditório Rubi, que é o maior deles. Assim, a gente realmente foi bem recebido. E vamos usar também aquele anexo do Rubi, enfim.
A ideia é realmente que a gente possa conhecer melhor quem são esses pré-candidatos, entender como é que eles interagem, que propostas eles pretendem trazer. Vai ter pergunta de jornalista, vai ter pergunta da audiência e vai ter eles entre si ali fazendo pergunta, que é bem interessante esse momento também. Que incrível! Como que você está se preparando para esse momento? Com muita gente me ajudando. Show! Porque vai ter transmissão, quem não puder ir pessoalmente, vai ter transmissão no Instagram e também pelo YouTube da própria OAB. Então, precisa de gente cuidando de tudo, desde a recepção até o momento ali que chega, que vai para a coletiva, receber jornalista, receber essa equipe de imprensa, ver o tempo vai ser importantíssimo deles poderem ver ali, né? Uhum. A equipe que vai transmitir, para transmitir da melhor forma. Então, são vários setores para que aconteça corretamente. Agora, uma parte muito positiva é que todos os pré-candidatos com quem eu pude conversar estão interessadíssimos em ir. Que maravilha! Então, é bem legal, porque podia ter uma resistência, podia não querer mostrar as armas agora, né? Já colocar as informações mais ali, né? Sim, mas estão todos muito disponíveis. Maravilha. E é bem legal, porque, né, a gente tem... Sempre que você tem a chance de perguntar para alguém que está querendo comandar a sua cidade, vai ser rico, né? Porque você vai ter alguma resposta ali. Você vai saber se isso aqui faz mais sentido para mim ou não. Uma coisa que me irrita em debate, mas que é complicado não deixar acontecer, é a briga ficar entre um pré-candidato e outro. Né, sim. Uhum. E a cidade, que é o assunto, que deveria ser o assunto, ninguém fala sobre. Isso vai ser uma boa pauta, né? As pessoas podem ir, tem uma inscrição, como que acontece? Como é? Vai estar aberto? Como é, não? Vai estar aberto para estudantes de jornalismo, estudantes de direito, o pessoal da OAB também vai poder ir. Algumas pessoas da comunidade, do Blink Comunidade, que está no WhatsApp, e lá do Instagram. Mas tem inscrição, sim, porque tem um limite de vagas. Mas, de qualquer maneira, todo mundo vai poder assistir tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Então, não vai perder, vai ficar disponível. Excelente! Vamos fazer um jogo das palavras. Eu falo a palavra e o que ela significa para você. Tá bom. Isso é difícil. Vamos. Não podia começar diferente. Política é... Democracia. Censura é... Triste. Liberdade de expressão é... Poder. Comunicação é... Conectar. Conectar? Cidade representa... Difícil, uma palavra. Para, não consigo. Pode ser uma frase curta. Representa a vida de um povo. Uhum. E a nossa não tá muito legal. Sociedade é... Identificação. Uhum. Responsabilidade social. É um peso. Mas também você é grato por poder ter esse lugar. Cíntia Blink é... Uma jornalista. Que linda! Muito obrigada! Eu amei conhecer você, a gente conseguir conversar um tanto. Desejo mesmo muita abundância, prosperidade, força para lidar, né, com todas as dificuldades que certamente você tem no dia a dia. Desejo um debate incrível também, tenho certeza que será. Somos agora já amigas, não é? Então conte conosco também. Para minha sorte. Obrigada pelo trabalho que você faz, viu? É muito bacana poder acompanhar. E obrigada por ter pensado no meu nome para vir aqui. Fico muito honrada. Que bom. Reforça aí qual é o Instagram? @CínthiaBlink. Muito obrigada. Esse foi o podcast com Cíntia Blink, liderança de alto impacto. Nos segue nas redes sociais que você tem sempre informação de quando os nossos episódios entram no ar. @psi.CintiaLima.